Fala, galera do canal Life Canal, vida longa para todos vocês. Estamos aqui com mais um episódio e hoje é um dos episódios mais aguardados, né, da nossa turma aqui da produção. Mas antes da gente entrar e deixar os nossos convidados explicarem as várias perguntas que faremos aqui, eu quero agradecer quem faz acontecer este programa. Muito obrigado ao nosso principal patrocinador, S-Vida, que é o maior portal de telemedicina, telepsicologia, serviço funeral, seguro de vida do Brasil. Clica aqui, ó, nesse QR Code e já garanto o seu. É o melhor preço do mercado. A Cap Health, que é o maior ecossistema de suplementação do Brasil. Quer saber mais? Clica aqui nesse QR Code e fala com a gente. E hoje, mais uma vez, ele está aqui comigo, que é o responsável por fazer acontecer o Life Canal. Dr. Sandro Mansur. Tamo junto, Gil. Fera braba. Mais um aí programa, um programa especial porque ele fecha um ciclo de Copa do Mundo. A gente veio abordando aí durante o surgimento do canal, a gente pegou o gancho da Copa do Mundo, torcemos pelo Brasil, ficamos frustrados aí pela eliminação, falamos muito de futebol, trouxemos ex-jogadores de futebol aqui e tiveram momentos aqui divertidos, momentos sérios, momentos aí de revolta porque o Brasil foi eliminado, mas hoje esse programa ele traz algo muito delicado, muito peculiar e muito pertinente no fechamento da Copa do Mundo, que é o pós-Copa, e falar sobre a saúde mental dos atletas pós-Copa do Mundo e associando com atletas que já passaram por alguma situação ao qual a saúde mental foi abalada consideravelmente e os riscos que os atletas que estão em atuação hoje em dia, principalmente os meninos da base, a gente já falou aqui em alguns programas, correm com relação a certas exposições muito intensas, muito insinuantes, e o que isso pode gerar de consequências psicológicas, emocionais e até mesmo psiquiátricas para a saúde do atleta. Isso é verdade. Então, antes de rodar a nossa última vinheta, se inscreva no canal. Muito importante, tem muita gente assistindo, mas não está inscrito no canal. Comenta e compartilha. Tá? É muito legal vocês deixarem os feedbacks ali, já tem gente participando. Tá? Mas o mais importante, a gente precisa que vocês que estão visualizando os nossos vídeos também curtam o canal. Então, chegou a hora da última vinheta do Life Canal na Copa. Doutor Sandro Mansur, eu acho que esse episódio vai ser um episódio que eu vou ficar calado. Calado porque eu quero aprender, né? Você aqui no começo falou sobre a questão do pós-Copa, tivemos, infelizmente, uma perda durante a Copa, e o convidado que você traz aqui, que eu vou deixar você apresentar, ele vai ser, se bobear, o profissional do novo milênio. Gil, a gente está fazendo o último programa, o fechamento da Copa do Mundo, e ao longo do nosso canal nós tivemos aqui basicamente muitos momentos descontraídos, de diversão, engraçados, trouxemos aí convidados que de uma maneira bem leve nós conseguimos levar uma mensagem, sempre associando ali com a parte técnica, com a parte científica e pegando a Copa do Mundo aí como um grande evento ao qual a gente foi analisando ali de uma maneira bem suave todas as variáveis que aconteceram durante essa Copa do Mundo. Mas esse programa em especial é um programa que o pessoal que vem acompanhando, ele não vai ser um programa de tanta descontração, tanta brincadeira, a famosa resenha. Porque é um assunto muito delicado, um assunto muito sério e um assunto que
é de suma importância essa mensagem ser representada e ser difundida para as pessoas. O autoconhecimento dos temas que nós vamos trazer aqui são muito importantes, principalmente na saúde do atleta e essa condição pós-Copa, né? E aí eu peço até para o pessoal que acompanha o canal, que se inscreve no canal, que compartilhe esse programa, que compartilhe os cortes, que deixe seu like, justamente porque, em especial hoje, as informações que nós vamos trazer aqui, o debate que nós vamos abordar pode sim salvar uma vida, literalmente pode salvar uma vida. E se você está precisando de algum auxílio, alguma assistência, entre em contato aí com nossos canais de comunicação. Nós temos uma plataforma aqui de telemedicina e telepsicologia especificamente voltada para a saúde mental, com teleconsultas com psiquiatra, teleconsultas com psicólogos e todo um suporte aí digital para te ajudar e para te auxiliar caso você esteja passando por um momento difícil de vida, o que é a coisa mais natural do mundo, principalmente nos moldes que nós vivemos hoje em dia, em sociedade, em humanidade e a condição mundial que cada vez fica um pouco mais delicada e complexa. E aí eu vou deixar até para você falar dos nossos convidados, Gil, e apresentar aí para o pessoal do canal. Então, primeiro eu vou trazer o nosso co-host aqui, que estava para vir desde o início do programa. É um ex-atleta. Ele é uma das maiores promessas que surgiu no futebol brasileiro, né? Teve uma carreira extremamente meteórica, campeão pela seleção brasileira, já era ídolo, já subiu como ídolo, e acontece que a vida, infelizmente, nem sempre a gente consegue manter em cima das mãos, mas a história dele é uma das histórias que eu tenho certeza que vai impactar todos que assistirem aqui, porque se eu tivesse que colocar uma frase para ele, é que ele é o cara que levantou, sacudiu a poeira e continuou caminhando, e hoje tem uma história, se bobear, até mais linda do que se tivesse jogado bola, porque não é fácil chegar, mas o mais difícil para mim é superar as adversidades. E Alberoni, hoje eu quero ouvir toda a sua história aí, que tenho certeza que vai inspirar muita gente. Em primeiro lugar, agradeço o convite de estar participando. Só de falar de futebol eu já acho que já é um assunto muito importante. Quando envolve saúde, ainda mais saúde mental, né? Hoje se fala muito, mas acho que é um assunto que já devia estar sendo citado há mais tempo. Eu sou fruto, né, de alguns traumas, sim, né, mas ao mesmo tempo muito bem resolvido. Como você disse, fui sim uma grande promessa do futebol brasileiro, fui sim uma grande promessa da minha geração, de 84, onde eu sou cria da base do Vasco, todas as seleções de base, fui para a Inter de Milão, enfim. Não construí uma carreira sólida a nível de performance, a nível de financeiro, mas graças a Deus realizei meus sonhos, né? Eu tinha alguns sonhos, e um dos meus sonhos, como a maioria dos atletas e homens brasileiros, era ser um jogador de futebol. Não foi como eu imaginei, mas graças a Deus sempre mantive minha cabeça em pé, graças à estrutura familiar, que eu acho que ajuda muito também. Então, hoje sou muito feliz, como você disse, continuo no esporte, virei maratonista e trabalho em um projeto social, e tenho o meu projeto também, onde eu dou palestra para crianças que têm o mesmo sonho que eu tive, onde eu mostro a importância do estudo paralelo ao sonho, né? Porque a expectativa de um jovem quando quer ser jogador de futebol e ela vê aquilo sendo concretizado e cada vez mais perto, ela acha que é automático. Ela acha que quando tiver 18, 20 anos vai estar em um grande clube e vai performar. E quando isso não acontece, o que eu vou fazer agora? Então, existem vários outros caminhos, e elas têm, esses jovens, essas crianças, têm várias outras habilidades além de só jogar futebol. E é a palavra que eu levo hoje para os jovens. Então, falar disso aqui só com fera é um prazer. E vamos para a resenha. Obrigado aí pela presença. Pô, tu é um irmão, Alberoni, a tua história é muito bonita, é um exemplo. Você, com essa tua ação social, de levar a sua palestra e o seu exemplo para as crianças que têm o sonho de ser jogador de futebol,
é algo de muita hombridade e de muito orgulho, principalmente pela minha parte, que sou teu amigo, sou teu fã como ser humano, principalmente. E aproveitar aí dentro desse tema do Live Canal de hoje, pós-Copa, né? Trazer aqui o amigo, parceiro de longa data, Thiago Guida, doutor Thiago Guida. A nossa história também já tem bastante tempo, desde antes lá do Vasco. A gente fez faculdade de fisioterapia junto, nos formamos em fisioterapia, e aí depois eu fui para medicina, no pós-Vasco lá, né? Fiz medicina, me formei em medicina, e aleatoriamente eu encontro ele um dia em frente ao hospital que eu fazia residência, o Hospital Doni Rio, o Gafferguinle, e ele, aleatoriamente, fazia anos que a gente não se via, igual, mesma história parecida com o Alberoni, mas a amizade ela fica. E, pô, Sandro, caramba, não sei o quê, pô, Thiago, e aí, como é que você tá? Pô, tô fazendo residência de ortopedia aqui no Hospital Gafferguinle, na Unirio, me formei em medicina. E aí ele, pô, tinha maior vontade de fazer medicina, cara, e ainda era fisioterapeuta. Eu falei, meu irmão, vai, vambora, faz. E aí, 6 meses depois, eu acho, 1 ano no máximo, porra, Sandrão, entrei na faculdade de medicina e tal. Hoje é psiquiatra, nutrólogo e, pô, um cara que eu tenho maior orgulho de você, Thiago. Obrigado aí por você ter vindo e teu exemplo é maneiro, cara. Obrigado, sim, pô, brigadão aí, cara. Parabéns. Obrigado aí pelo relato da história. Boa noite, primeiramente. Obrigado pelo convite a todos vocês, a casa. É uma honra ter sido convidado aí por vocês, pelo Sandro. É um colega, amigo, já de longa data mesmo. Tem anos já, mais de 20 anos. Enfim. E aí o Sandro me convidou para poder falar o tema sobre a saúde mental hoje em dia. E agora pós-Copa, como o Sandro falou 2 vezes já. Eu ouvi ele falar pós-Copa. E esse termo é um termo usado até dentro da saúde mental. A gente é um termo pós-competition blues, post-competition blues. O que é isso? É uma carga adrenérgica muito grande, um pré-campeonato, que o atleta ele vai gerando no organismo dele, né? Uma descarga de dopamina, adrenalina, e o cérebro recebendo esse estímulo sem parar o tempo todo. E depois que encerra isso, se ele não vem com um sucesso esperado, almejado, ele tem um vazio e abruptamente essa carga adrenérgica de dopamina, adrenalina, cessa. E o cérebro não foi programado para cessar abruptamente. E aí, com isso, vem alguns sentimentos que podem desenvolver ou não um quadro maior depressivo ou não. É uma tristeza, óbvio, se ele tem uma expectativa de vencer. E o Alberoni citou o histórico dele aqui, que deu para ver que o princípio primordial foi ele se reinventar. Então, o atleta, que já sabidamente que é uma carreira, que é de uma aposentadoria cedo, precoce, né? É necessário que ele tenha bem isso trabalhado em mente da aposentadoria, que um dia ela vai chegar. Mais cedo ou mais tarde ela chega. E se ele não estiver preparado a se reinventar, pode vir a adoecer. Porque é uma expectativa que ele cria a vida toda, é um projeto. A Copa é um projeto de vida, projeto de 4 anos, é um projeto de infância, que ele almeja participar de um campeonato tão grande como é a Copa do Mundo. E aí ele encerra a Copa, encerra a carreira, imagina encerrar a carreira. Uma aposentadoria, como é que ele vai viver de quê? Então, assim, é a identidade dele. E ele, muito cedo, perder essa identidade, para você se reconstruir, se reinventar, não é fácil. Então, assim, os clubes investindo num apoio também psicológico, para que esses atletas venham tendo todo esse apoio, esse não é pensando só no desempenho do atleta perante a carreira dele, perante o final da carreira, porque o cara, ele é um atleta que a gente já sabe que isso é um plano de carreira que vai encerrar cedo, que vai rapidamente ela vai um dia parar. E esse cara, para que caminho ele vai seguir? Então, assim, mas não é só pensando na carreira dele, porque o cara depois vai lavar as mãos, não serve mais para o mercado de trabalho, tem outro e cada dia vem um novo. Durante o desempenho mesmo dele
para que ele tenha melhor desempenho, porque saúde mental, no atleta de alta performance, a gente pensa em quê? A gente pensa em resistência, em força, a gente pensa em marcar gol, né? Em treino, em capacidade de decisão, mas a saúde mental não é inverso disso, não é oposto de nada disso. A saúde mental só é o pilar para que isso aconteça. É o pilar para que ele tenha um bom desempenho em performance, para ele sustentar. Na verdade, é o pilar de sustentar a performance. Né? Então, antes de falar da minha área, de um psiquiatra dentro de um clube, é ter um psicólogo. Eu acho que é necessário, é primordial que haja um psicólogo dentro do clube. Para o desempenho do atleta durante a sua carreira e pensando no final da carreira dele. Né? Até porque, doutor, assim, se eu te falar qualquer besteira que fuja um pouco, né, me corrija, por favor. Alguns clubes até já tem, na minha época já existia, mas o trabalho de psicologia que existia e que acredito que exista ainda dentro dos clubes é um trabalho de grupo, é um trabalho de como é que a gente vai trabalhar psicologicamente para a gente alcançar os nossos resultados, os nossos objetivos. A gente está falando aqui pontualmente. E pontualmente, um menino que saiu do Maranhão, que veio para o Vasco, eu que sou de Niterói, que vinha atravessava a ponte, eu tenho uma história. Esse menino do Maranhão tem outra história. O Moraes, que veio de Alagoas, tem outra história. O Wesley, que veio do Espírito Santo. E a gente está falando de histórias, o que cada um passou na sua primeira infância ali para começar a criar o seu caráter e tudo mais, né? Então, acredito que o doutor esteja falando seja até também muito isso, né? Um trabalho psicológico, mas não só um psicológico para o esporte, mas um psicológico de entender a história de cada um, porque aí aquela construção ali na sua primeira infância e tudo mais que vai fazer o que somos como personalidade, como caráter, né? Acredito que eu acho que também é uma questão a ser identificada. Não só a psicologia de grupo, mas a psicologia pontual, né? De caso a caso. Não sei se faz sentido. Total sentido, total. Porque o início da carreira dele está vindo junto com o início da personificação dele, né? O amadurecimento dele, né? A maturidade. Tanto profissional como um jovem se tornando adulto. Ele vem desde do time de base para um profissional. Então, ele vai... se ele tem todo esse apoio psicológico, ele consegue ter um preparo melhor, tanto do desempenho, como eu já falei, da atuação da carreira dele. E essa realidade que você falou de cada um ter sua história tem que ser vista e realmente com um psicólogo que vai avaliar o perfil, né, de cada um e até que ponto ele tem a predisposição de vir desencadear qualquer transtorno. Porque uma coisa é a gente falar de tristeza, outra coisa é a gente falar de depressão. São coisas distintas. Mas tristeza todo mundo vai sentir. Todos vão sentir uma frustração. Sim. Agora, a que ponto isso está se tornando incapacitante, está se tornando disfuncional, que está atrapalhando a vida do atleta? Porque se ela se torna disfuncional, a gente já está falando de doença, a gente está falando de uma patologia. Ele tem predisposição para isso? Ele é predisposto a desenvolver isso? Porque se a gente olhar o pilar da saúde mental, faz parte da atividade física. Se o atleta já está dentro da carreira dele fazendo atividade física, ele estaria isento, então, de não ter uma depressão, de abrir um quadro? Claro que não. Ele está totalmente inerente a qualquer pessoa de qualquer profissão abrir um transtorno, também já se ele tem predisposição e de onde ele veio do histórico, o histórico familiar, do contexto que ele está inserido, que ele vem inserido desde a sua infância. Isso é primordial ser avaliado, sim. Isso que você falou, você está coberto de razão, é a base mesmo da saúde mental, isso aí que você está falando. Dentro do pilar que eu digo para manter saúde, é a atividade física, é a saúde mental, é a saúde, é a alimentação, é o sono, é o cara ter que ter uma higiene do sono. Enfim, tem todo um contexto multidisciplinar, multifatorial, para o cara poder dizer que ele é um atleta saudável.
Não é somente um atleta de alta performance. Então, Thiago, dentro do que você falou e até pelo que o Alberoni, como experiência de jogador de futebol, Alberoni, fala aí dentro do que você passou. Traz um pouco aí, como é que foi, como é que você encarou tudo isso? Seleção brasileira, campeão com a seleção brasileira, jogador de futebol profissional, e aí quando a tua carreira ela tava ali, pô, agora vai explodir, tu teve ainda uma lesão, rompeu o ligamento cruzado anterior. Como você encarou isso aí, Alberoni? Então, acho que antes de como eu encarei quando eu tinha lá meus 25 até os 28, foi quando eu encerrei a carreira, eu acho que o mais importante é como eu já encarava na minha adolescência, né? Quando eu era lá um jovem que tinha esse sonho, mas desde sempre eu tentava enxergar a vida um pouco diferente, né? Em que sentido? Cara, eu sei, eu tô no caminho para ser um jogador de futebol e, pô, tá dando tudo certo. Mas pode não dar. Isso no meio do caminho, meu irmão, o quebra-mola for maior e eu não conseguir passar. E se no meio do caminho tiver uma lesão, como você falou? Isso no meio do caminho, enfim. Se você parar para analisar, óbvio que hoje é muito fácil eu analisar que 1% somente de quem tenta vira um jogador profissional bem-sucedido, independente de bem-sucedido financeiramente ou não. É 1% que vira, né? Então, eu não tinha bola de cristal para adivinhar que eu ia fazer parte desse 1%. E fiz. Por que eu fiz parte do 1%? Porque eu virei um jogador profissional, joguei em grandes clubes, etc. Né? Os fatores extracampo que fizeram com que eu encerrasse minha carreira precocemente, com 28 anos, é uma outra história. Tá, e aí eu te respondo. Como é que você enfrentou tudo isso, pô, sendo promessa de seleção brasileira, todas as categorias de base, campeão sul-americano, junto com Diego Ribas, Leandro Bonfim, enfim, uma geração vitoriosa no Vasco. Cara, eu sempre me preparei pro pior, né? E sempre fui um cara muito... Gostava de buscar conhecimento das coisas, eu não acreditava que só o futebol era a solução pra minha vida, né? Mas era ali que eu ia tentar, meu irmão, até o final. E o final, para mim, foi quando eu me encontrei com 28 anos, né? Não havia conseguido conquistar a minha independência financeira, porque a vida de um atleta ela é uma vida curta. Então, quem fala que quem quer ser jogador de futebol, precisa ganhar dinheiro o mais rápido possível e o máximo possível, porque quanto mais velho você fica trazendo futebol, menos valorizado você tá, né? Quanto mais novo, mais valorizado. Então, quanto mais os anos iam passando, a probabilidade de eu ganhar mais dinheiro era menor. E com 28 anos, existem as exceções? Existem. Mas a minha ficha caiu, estava no Asa de Arapiraca, né? Eu falei, cara, não vai rolar. O que eu vou fazer da minha vida? E aí, o que eu gosto de fazer? Me comunicar. Então, eu vou para a área comercial. Tá, mas eu tenho que estudar o quê? Estudei administração, joguei no time da faculdade. Faculdade me deu bolsa 100%, então eu saí do futebol profissional direto pro universitário. Jogada ensaiada, né? Porra. Irmão, em 2 meses tava jogando no fundão. Malandramente o FRJ te contratou. Não foi o FRJ, não. Foi a Universo, mas os jogos eram no fundão. Então, assim, como o doutor Thiago falou, a gente estava aqui em off conversando, eu tive a percepção de me reinventar, né? Cara, tem alguns traumas aqui? Sim. Hoje eu percebo com alguns comportamentos que são consequências de traumas durante essa carreira, né? De talvez uma expectativa que foi criada e não foi atingida, mas me reinventei. Mas tem gente que não consegue se reinventar. Tem gente que acha e acredita que a única solução, a única salvação é o esporte. E aí não busca um conhecimento, não busca uma faculdade, não busca uma leitura, não busca nada. E aí eu não sou especialista, mas o doutor Thiago pode falar com propriedade que a dopamina, essas substâncias que o nosso organismo cria, né? Quando elas deixam de existir porque a sua expectativa foi bloqueada e aquilo não vai acontecer mais, desculpa a palavra, mas fudeu. É perigoso, né? Então, assim,
eu encarei dessa forma, graças a Deus, nunca tive problema no pós-carreira andar de ônibus, andar de carro velho. Pô, andei minha primeira indústria farmacêutica, que foi meu primeiro emprego, né? Eu andava numa Palio Weekend 97 com a garrafa de 2 litros do meu lado, porque o carro fervia de Niterói para São Gonçalo, onde eu te visitava lá no Hospital Alberto Torres. O carro fervia, que era um trânsito danado, eu tinha que parar, jogar água e arrumar um posto para encher o garrafão de novo. E 5 meses, 6 meses atrás, eu estava na televisão, no Globo Esporte, sendo campeão alagoano, um time profissional de futebol, jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, assim, foi dessa forma que eu encarei, né? Hoje eu sou feliz pra caramba no que eu faço, tento passar esse conhecimento e essa vivência para os demais, né? Não quer dizer que a mulher que está na categoria de base sub-20, sub-17, seleção brasileira, que ele vai ser ou Messi, ou Neymar, ou Ronaldinho Gaúcho. Eu sou exemplo. Eu fui um desses e hoje estou feliz da vida realizando outra atividade, entendeu? Com orgulho danado. Agora, deve ser difícil. É difícil. É difícil para mim ainda. Difícil. Eu paro para analisar, eu penso, falei, caraca. É porque você dribla muito bem isso na sua mente, né? Mas sabe por que também, Sandro? A vida ela é feita de escolhas, né? E aí são tomadas de decisões que a gente tem. Eu tenho as minhas, você tem as suas, o Ju tem as dele, o doutor Thiago tem as dele. E essas tomadas de decisão, elas têm consequências. Então eu sou muito bem resolvido, meu irmão, eu que quis, eu que escolhi. Não vou chorar agora também não, porque, meu irmão, era para ir para lá, eu quis ir para lá. Eu tinha oportunidade daquilo ali. Eu quis ir para lá, então eu sou muito bem resolvido com essa parada também. E agora me vira, não vou chorar e, podia ter feito isso. Podia, mas não fiz. E você falou uma situação uma vez, não sei se tu falou brincando, me zoando e tal, mas tu me pegou na curva, eu fiquei derrubado ali, assim, positivamente. Tu falou, pô, Sandra, dentro do que tu acabou de falar, as ações e as escolhas foram as minhas e as consequências foram... Aí tu falou, acho que tu falou zoando, tu falou, pô, tá vendo? De repente eu não ia ter te conhecido, a gente não ia virar parceiro, não ia virar amigo, dependendo de uma escolha que eu fizesse. Eu fiquei assim, eu falei, cara, pô, tu mas vou te falar, vai me fazer chorar agora aqui. Eu preferia estar na Copa e no Barcelona e não ter desconhecido. Tá certo, traíra, tá vendo aí, traíra. Mas assim, cara, você falou uma coisa interessante que aí eu vou perguntar, tirar uma dúvida com o Thiago, né, que ele vai dar uma aula sobre isso aí, literalmente. Você falou fatos que ocorreram que a cicatriz emocional permaneceu e talvez hoje em dia algumas atitudes comportamentais possam ter uma influência do que aconteceu nos seus traumas lá quando o jogador naquela época. Eu queria até perguntar pro doutor Thiago se como é que funciona esse isso, comportamento, né, que eu tenho hoje, que eu vou te relatar, se faz sentido ou não, ou se de fato são traumas que precisa ser tratado. Se precisar ser tratado, vamos agendar já uma consulta aí. Ó, tá vendo? Já tá aí com a fera, né? É o seguinte, minha história dentro do futebol, eu nunca tive um empresário, nunca tive um agenciamento, e desde a minha saída do Vasco para Inter de Milão, foi uma saída um pouco conturbada. Então me ofereceram uma proposta, eu cheguei na Itália, em outro país, outra cultura, cheguei lá, era outra. Né? Ainda fiquei lá durante 1 ano, mas já não acreditava mais em italiano, queria voltar para o Brasil, porque ainda estava quente aquele lance de ser uma promessa, ainda tinha um mercado a ser explorado. Voltei e fui para o Bahia. Nisso que eu estou no Bahia, meu empresário na época, que eu assinei com o André Cury, tinha uma entrada boa no Bahia, e eu era aquela promessa da seleção, do Vasco, Inter de Milão, mas teve um contratempo lá, que o André brigou com o presidente do Bahia, enfim, rescindi meu contrato. Do Bahia, eu fui pro Barcelona B. Porra, fiz a pré-temporada com o Messi, parará. O André, na época, não assinou o contrato, demorou para aparecer, eu recebi uma proposta da Argentina, do Independente da Argentina, fugi do Barcelona, tô na Buenos Aires, ou seja, em menos de 1, 2 anos, olha quanta história tem. Só que dentro dessas histórias tem várias outras. Mas onde estou querendo chegar? Cara, eu tenho uma dificuldade de confiar nas pessoas hoje em dia muito grande. E aí seja para tudo, né? Quando eu migrei para o mercado de trabalho,
e eu me inseri na indústria farmacêutica, qualquer dificuldade que eu tinha, eu procurava outra indústria. Relacionamentos, né? Qualquer dificuldade que eu tinha dentro de um relacionamento, eu procurava outra e via. Hoje, por incrível que pareça, o que está me ajudando a entender e a formatar melhor minha vida é o esporte novamente, mas é a corrida, que é o momento que eu... Por que eu virei maratonista? Porque, cara, eu vou fazer um ciclo de maratona. Por quê? Porque se eu abandonar no meio do ciclo o processo, eu não vou chegar lá e não vou conseguir fazer os 42 quilômetros. Então eu respeitei direitinho o plano de treino e não abandonei o processo, que era o que eu talvez não deveria ter feito durante os meus relacionamentos, durante os meus empregos nas indústrias farmacêuticas e também na minha carreira como atleta. Então, eu fui criando esse trauma de que ninguém prestava, de que todo mundo era mentiroso, que me prometia uma coisa. E hoje, depois de muitos anos, que eu estou conseguindo entender que não é bem assim. É que existem as dificuldades, existem os processos e precisam ser superados, né? E você vai ficando calejado. Enfim, esse comportamento pode ser fruto desse histórico no esporte? O comportamento desconfiança, de relacionamento em cada indústria, cada empresa que você passou e teve curto períodos nela e migrando de uma a outra. Uma dificuldade muito grande de confiar nos outros. Nos outros. Que foi outro reflexo do futebol, pô. E isso veio depois do futebol? Depois, Antes, na sua infância, isso não era uma característica sua? Não. Isso eu passei a perceber isso depois de que eu parei de jogar, né? E aí eu comecei a instalar, por que eu não... Meu amigo que superou aquilo lá, ele... Onde eu tô querendo chegar? Por exemplo, na Itália, entendi. Eu tive um problema na Itália. Olha, meu irmão, te ofereci 5 mil euros. Chegou lá, eram 700 euros. Eu não aguentei e fui embora. Meu, me prometeu 5. É 5, irmão. Vem. Aí fui para outra situação. Era 8. Virou 4. Falei, meu irmão, tu falou que era 8, é 4. Vou embora. Talvez se eu tivesse superado e suportado e ficasse, não, eu vou ficar pelos 3, eu vou ficar pelos 700, e talvez minha vida tivesse sido... Então, acho que essa desconfiança, eu não sei se isso faz... Não, Alberino, olha o seguinte, você mesmo diz que você não tinha nada disso antes do jogo. Foi você começar a entrar no mercado, se inserir no mercado de trabalho, e que muitas das vezes não foi repercutindo de forma como você esperava que fosse, e foi tendo frustrações. Aí você depois foi ficando, vamos dizer, um linguajar escaldado, né? Vou dizer assim, porque muquirana tem em todo quanto é canto, no mundo todo vai ter muquirana. Então, saber diferenciar o que é algo da sua mente, da sua imaginação, algo que você passou de fato, o que você teve um histórico de bater de frente com pessoas que não estenderam a mão a você, não é perseguição sua. Você passou por isso. Agora, como você vai lidar com isso é o autoconhecimento. A terapia vai ajudar, mas eu não tinha isso e agora você talvez precise, porque por você ter passado por esse histórico, vai te prejudicar e atrapalhar para você se reinventar. Você conseguir se estabelecer em novos empregos, como você teve que se reinventar. Então aí, eu não consigo ficar muito tempo em um, já estou tendo que migrar para outro. Eu estou carregando essa mania que todo mundo, quando estou desconfiado com todo mundo, é uma perseguição, todos estão me perseguindo. Cara, você tem, pelo teu histórico, tá? Eu não estou te dando nenhum diagnóstico, estou tendo esse primeiro contato com você agora. É muito claro que isso é o que você viveu, o que você passou. Não é nenhum transtorno que vem abrindo, porque você não teve outras... Você não me relatou nada além disso, claro, como eu estou falando. Que tivesse para eu poder isso linkar a um sintoma que abriu um transtorno de perseguição com psicose, um transtorno junto com o seu histórico de trabalho, de que encerrou sua carreira, porque pode abrir um quadro depressivo, junto ao depressivo, abrir um quadro que a gente chama de psicose, e ficar achando que estão querendo te prejudicar. Isso é muito comum a depressão associada com psicose, no transtorno afetivo bipolar tipo 2. É um quadro leve do transtorno bipolar.
ele fica com manias de perseguições que podem estar querendo prejudicar ele. Pode abrir na fase adulta, mas ela vai demonstrar sinais na adolescência, na infância. Eu te perguntei, você sentiu isso antes do jogo? Não. Você passou a ter depois que você bateu de frente com Muquiranas na sua vida. Ou não necessariamente Muquiranas, nem sei quem foi, mas que não deu certo, projetos que você almejou e não foram para frente. E você vai carregando isso. Só que se você está acumulando isso, você pode, às vezes, estar passando por uma sobrecarga de burnout, de estresse e um quadro de ansiedade. E aí a ansiedade, que é diferente, pode levar a um estresse, um burnout, e aí ficar confuso essas interpretações. E a gente chama de distorções cognitivas. Aí você fica não conseguindo interpretar o seu pensamento, de interpretar suas ações do seu dia a dia, você fica perdido. E como você lidar com isso é o autoconhecimento. A terapia que vai trazer isso para você. Não necessariamente um medicamento, logo de cara te medicar. A medicação ela é bem-vinda quando a terapia não está conseguindo ajudar você a funcionar no seu dia a dia. Agora, uma pergunta que eu até brinco isso. Hoje eu me encontrei na corrida e brinco que a corrida é minha terapia hoje, né? E você citou o autoconhecimento. Por que eu falo que a corrida hoje é minha terapia? Porque quando eu estou nesse momento realizando meus treinos de corrida lá, que são 20, 30 quilômetros, né, ciclo de maratona, é o momento que eu me encontrei, é o momento que eu converso comigo mesmo. E que durante o dia, nos horário de trabalho, ou que eu estou no meu lazer e tudo mais, talvez eu não tenha esse tempo. Eu consegui me encontrar e não corro de fone. Eu falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? Que eu posso melhorar? Como é que eu estou agindo com o meu relacionamento, no meu trabalho? Como é que eu rendo mais? Essa terapia, isso faz sentido ou é mais uma questão de Não, faz, né? Você está ocupando a mente e o físico ao mesmo tempo, né? Você não está desocupado, você não está ocioso. Atividade física faz bem para a saúde mental, né? Faz bem para a saúde mental, libera endorfina, libera serotonina, ajuda, né? Então é a base. A base. Atividade física, quando você está correndo, você não está ocioso, você não está com a mente vazia. Que o nosso papo inicial aqui da conversa do pós-Copa e pós-encerramento de carreira de um atleta, enfim, é a falta da identidade. Se você ficar com a cabeça ociosa, viver aquele vazio, aí você pode estar abrindo um transtorno mental. Mas se você está conseguindo, você mostrou aí resiliência, autoconhecimento, resiliência, amadurecimento, são fatores que eles são necessários para você manter a sua saúde mental em dia e não adoecer. Porque adoecer com depressão é algo grave. Esse assunto que a gente está levantando aqui é um tema grave, importantíssimo, e que, se não tratado, a pessoa pode acabar com a sua própria vida, né? O desfecho pode ser catastrófico, né, Thiago? Pode. E você falou de algo, usou até um termo técnico dentro da psiquiatria, que seria o pós-Copa. Vamos falar um pouquinho disso, porque pouco ouviu-se falar sobre isso. No futebol, a gente que é da bola nunca ouviu esse termo técnico que você utilizou dentro da psiquiatria. E teve um atleta da seleção brasileira de 2022, o gol dele na estreia do Brasil na Copa de 2022 foi eleito o gol mais bonito da Copa, que foi o Richarlison, e ele passou por isso. Sim. E a gente está abordando aqui porque ele levou isso nas redes sociais dele e tal, então é uma coisa aberta. Como é que é isso, Thiago? Como é que a gente pode pegar o caso do Richarlison e você explicar um exemplo aí dentro de um atleta da seleção brasileira sobre essa consequência que é explicada e debatida dentro da psiquiatria? Se eu entendi bem a pergunta. O Richarlison, ele mesmo divulgou o quadro dele publicamente. E pela última vez que eu vi uma exposição dele, ele se expondo, ele o tempo todo falando do psicólogo, né? E que
e que no início ele tinha uma negação. Ele tinha uma negação e ele não achava que não era, que era frescura, que não era... ele não estava deprimido. E até que em algum momento foi muito limitante na vida dele, limitou bastante a ponto dele entender que ele estava doente, que ele precisava de ajuda. E o momento... Existem sinais que você tem quando você precisa de ajuda. Você vai precisar procurar. E hoje ele reconhece, até mais do que um próprio psiquiatra, um psicólogo, né? Ele falou o tempo inteiro, psicólogo. Hoje, se você está passando por qualquer problema, procura um psicólogo. Eu não entendi, eu achava que isso era frescura, que não servia para nada. Era só chegar lá e falar. Ele até se emociona, né? Ele se emociona e ele fala como a vida dele mudou, como ele se sente outro. E ele se emociona mesmo. Mas dentro do Richarlison, ele, teoricamente, você usou o termo de pós-competition, né? Que você usou... o post-competition blues. Ele... O que é isso? Explica. Pós-competition blues. Na verdade, é o pré-competição e depois competição. O cara tem uma descarga adrenérgica altíssima, um pico adrenérgico, né? Cerebral alto de adrenalina, dopamina, cobrança, mídia em cima, patrocinador em cima, equipe técnica em cima, família em cima, a torcida. Então, como é que está o sistema nervoso desse atleta? Está 1000 por hora. É uma expectativa muito grande. Enorme. Uma carga de adrenérgica gigantesca e que, de repente, ela tem uma ruptura imediata. Exatamente. E aí é que a consequência aí, no trágica. Final da competição, se ela não... Ele tem a expectativa sempre de ser o campeão. De ser o campeão. Quando isso não acontece, todo esse estímulo, ele cessa abruptamente. Abruptamente. Então, aí vem um vazio, vem mídia, aí vem cobrança. Só que a cobrança inversa, antes era a cobrança de ganhar e agora é a cobrança do fracasso. A gente tem, sem sair o foco do Richarlison, o Endrick perdeu o gol. Então a sinalização do Endrick é perfeita porque a gente está falando. É perfeito. É delicado. É delicado. Porque jogaram tudo nas costas dele com aquela imagem dele que pode acontecer. Vocês viram o Romário? O Romário pegou no pesado ali. Entendo perfeitamente. Porque o Romário, numa posição daquela ali, fazia gol, né? O Romário era goleador. Ele, naquele momento ali do Endrick, ele marcava gol. Aí ele falou que é obrigação do Endrick meter aquele gol. Então já é a mídia toda em cima do Endrick. Porque ele perdeu. A gente foi desclassificado por conta que ele perdeu esse gol. Além do pênalti também. Mas aquele gol ali. Então, isso é uma coisa muito, muito séria. Então, aí a Copa encerrou pra gente. Ela continua, mas pro brasileiro acabou. E aí vem essa cobrança que já tá vindo da rede social. Hoje em dia, então, com as redes sociais, a cobrança é maçante, é cruel. Então, é a cobrança, é o sentimento de fracassado. Não é eu perdi, é eu fracassei. Não de acabei com o sonho do país, do meu país, o sonho de ganhar a Copa. Então, são tanta cobrança, autocobrança e carregando culpa. Se ele tiver não um preparo psicológico bom, como ele falou assim, cada um tem um perfil. Porque a perder um campeonato, uma Copa do Mundo, pode ser realmente o gatilho para abrir uma doença, abrir um transtorno. Mas pode ser o gatilho para ele se fortalecer. Para ele sair mais forte. E julgar isso é muito irresponsável. Você tocou um assunto perfeito aqui. Existe uma condição clínica reconhecida pela sociedade de psiquiatria, pela Sociedade Mundial de Psiquiatria, que é o pós-competition blues. Isso pode desencadear um quadro de transtorno depressivo maior. Pode. Ao qual gera uma doença grave e séria na saúde de um atleta. A ponto de encerrar a carreira dele. A ponto dele cometer algo que possa interromper a sua própria vida, ok?
Aí a gente tá falando de um transtorno crônico. A doença... Exatamente. grave. Mas isso que você está falando é muito interessante, sabe por quê? Hoje em dia existe isso. Então, assim, a gente querer comparar a década de 90 e os anos 2000 e os profissionais que participaram dessa época chegarem agora através de uma mídia, descarregar um monte de crítica em cima. Tudo bem. Ele é profissional, que se dane se ele é garoto. Foi as coisas que eu ajudei. Mas ele perdeu o jogo. A gente não tá na década de 90, a gente não tá nos anos 2000. Até porque só O tinha 3 impulsionamento mídias disso massacrando, aqui, exatamente. Você só tinha O 3 impulsionamento, exatamente. O impulsionamento disso aqui é muito sério e as pessoas têm que ter mais responsabilidade, Sim. principalmente quando se fala de medicina. Medicina é uma coisa séria, a gente está com um psiquiatra aqui, e a descarga de críticas que hoje em dia um profissional da área da comunicação, a maioria deles na Copa do Mundo não são profissionais da área da comunicação, são ex-jogadores que foram lá comentar e falando um monte de besteira relacionado à perda do gol do Endrick. E isso pode ter consequência catastrófica. E você é responsável. Você é responsável por isso. Pela descarga de informações que você gera. E isso pode ter uma consequência trágica na saúde mental do atleta. Sandro, agora eu não é provocar, é uma dúvida e eu queria questionar tanto você quanto o Dr. Tiago. Vocês são médicos e a medicina ela tá aí nos mostrando a cada dia novas patologias, enfim, ou antigas, mas que dando as caras mais agora. E eu acho que o mais importante de tudo, eu trabalhei na indústria farmacêutica, a indústria farmacêutica, ela muitas das vezes trabalha na prevenção, né? Como se prevenir num atleta de alta performance esse tipo de coisa, por exemplo? Seria um tratamento psicológico ou psiquiátrico antes de acontecer? Antes da Copa, por exemplo, né? Não, diariamente, porque ele lida, porque a expectativa pós-competition que nós estamos citando, Copa do Mundo, ele tem todo final de semana. MEV, desculpa te interromper, MEV, Medicina do Estilo de Vida. Seria a prevenção. Estilo de vida, mudança do estilo de vida. Você entendeu o que eu quis dizer? Vamos pegar... Vamos dizer assim, essa expectativa alta é toda vez que ele sobe pro gramado para fazer... E ele pode se frustrar. Não só na Copa do Mundo, no Campeonato Carioca, no Campeonato Paulista, no Campeonato Holandês. Pode ter um ápice quarta-feira e domingo pode já ter ser uma o vilão. recorrência contínua. Porque existe uma frase dentro do futebol muito... E por isso que a cabeça do ser humano e a cabeça do jogador de futebol é complexa. Porque se ele faz um gol contra na quarta-feira e é sacrificado pela mídia, por tudo mais, ele tem a oportunidade de, depois de 3 dias, no sábado ou no domingo, fazer o gol da vitória e virar o herói. Olha que loucura, irmão. A cabeça desse cara. Você tem uma descarga. Entende? Uma descarga de... Então, assim, como é que previne isso? Esse atleta, esse jogador de futebol, saber lidar com esse tipo de situação. Isso é muito complicado. Isso porque eu sou torcedor, sou ex-jogador, então eu vivi na prática e hoje trabalho comentando e trabalho analisando jogos. E isso acontece... Você tem seu time de coração, você tem seu time de coração, você também tem seu time de coração. Um cara que você torce na quarta-feira que não jogou nada, que você xingou ele no bar com seus amigos tomando cerveja, no final de semana o cara... Ele viveu essa expectativa na quarta, que foi pro caralho. O cara chegou em casa, meu irmão, quebrando tudo com a esposa, que não tem nada a ver, citando situações, né? E aí, no final de semana, o cara já mudou tudo, já chegou. Olha que turbulência. É uma oscilação muito grande. Até pra gente... dentro do que você colocou, vamos colocar aqui didaticamente em 2 blocos. Diferente de uma profissão normal, que você tem ali um histórico... É isso aí. Você colocou perfeito. Eu acho que didaticamente, até para o Thiago responder, que ele é o profissional que domina o assunto. Vamos dividir em 2 blocos aqui. Competições curtas, como a Copa do Mundo, e
uma carreira, uma competição maior como um campeonato brasileiro, por exemplo, tá? Numa competição curta, nós temos um exemplo clássico de seleção brasileira, que foi o Richarlison. Ele tinha uma expectativa muito grande, ele estava muito bem no pré-Copa, ele foi convocado para a seleção brasileira, sempre, a seleção pode, até na próxima Copa, a seleção pode estar muito mal. Sempre a expectativa é que a seleção brasileira vá ser campeã mundial, ponto. É uma expectativa muito grande, ele bem, jogando muito bem, é convocado, é o titular, é o 9 da seleção sem questionamento nenhum. Na estreia ele mete um golaço e o Brasil ganha. O nível de adrenalina, de expectativa, de ativação cerebral dele vai lá no ápice. A Copa transcorre e ele, num nível de performance ali bom, golaço, tá bem, imprensa, todo mundo. E aí, quando chega no mata-mata, tem uma ruptura ali. Uma ruptura que foi uma ruptura... foi sofrida, porque o Brasil, o Neymar tinha feito gol, o Brasil tinha tudo para classificar, aí a Croácia vai lá, empata, perde nos pênaltis, e aí nesse momento tem uma ruptura abrupta de toda aquela expectativa que ele criou. E aí acontece o que aconteceu no pós-Copa. E aí o Thiago falou que existem sinais que a gente consegue perceber. Então a minha pergunta é, dentro do que o Alberoni colocou, o que pode ser feito no pré-Copa para evitar um desfecho delicado e complicado de saúde mental que aconteceu com o Richarlison no pré-Copa, e quando tem a ruptura, entre aspas, que seria a eliminação Brasil e Croácia, que foi a ruptura dessa expectativa toda e ativação cerebral de sinapse, de neurotransmissão do jogador lá em cima, tem essa ruptura abrupta e aí ele tem a queda. Quais são os sinais identificáveis após essa ruptura e se tem um tempo mais ou menos dentro da psiquiatria para isso se estabelecer? Então, vamos lá. Agora, depois eu acabei entendendo melhor a sua dúvida, que eu até interrompi e consegui entender melhor. Para prevenir, acredito que é trabalhar a consciência. A consciência de que pode dar certo, pode dar errado. Exato. Só que o atleta de alta performance, ele não quer aceitar a derrota. Ele não vai aceitar a derrota. Porque ele é um atleta de alta performance, ou seja, ele é competitivo. Porque faz parte da carreira e da profissão dele ser competitivo. Ele é um profissional de competitividade. O profissional de competitividade, ele quer perfeccionismo, ele quer resultado, ele quer meter gol. Então, mas para isso que na base do treino dos clubes precisar do psicólogo e saber que é a terapia dentro do trabalho e ter o laço, o acolhimento familiar também. Família, porque ele sabe que se ele perder, ele tem família. Ele não tem só a torcida. A torcida vai cobrar dele sempre. Mas ele saber que ele tem para onde correr, que é a família, que a gente está falando de doença. A gente não está falando agora só do resultado. A gente está falando de que é o melhor resultado possível, mas que é possível que não aconteça. E ele, não acontecendo, o atleta adoecer. E o Richarlison cita essa questão da família. Ele fala que no pós-Copa, além dessa ruptura, né, da expectativa de tudo que você explicou aqui tecnicamente dentro da psiquiatria, ele cita problemas familiares que ele teve no pós-Copa e uma série de confusão da família dele e tal. E você fala que o suporte familiar é muito importante. Quais seriam os sinais, então, no pós-Copa? Os sinais de que ele pode adoecer e a sua pergunta que você me fez sobre o tempo que leva isso para ver se está um transtorno ou não, ou se é uma simples tristeza. Exemplo, assim, por exemplo, pegando aqui, Brasil e Croácia, Richarlison, golaço na estreia da Copa do Mundo, tava bem, ele já criou aquela expectativa, cara, vou ser campeão mundial, posso ser campeão mundial pela seleção brasileira, artilheiro, levantar a taça, e aí no Brasil e Croácia, tem a ruptura. Então, qual o time? Então, trazendo para a realidade, desculpa, Copa atual, Endrick. Aí a gente tá no bloco... Tem que jogar, teve oportunidade, teve a chance para fazer o gol, perdeu. Vamos fazer um paralelo Endrick e Richarlison, exatamente. A Copa do Mundo desse ano talvez fique mais... Então, beleza. Então, vamos comparar
o pós na derrota. Eliminação. Eliminação, Hendrick, exemplo. Ó, Brasil e Croácia em 2022, Richarlison. Sim. Brasil e Noruega 2026, Hendrick. Ele parece ser um moleque bom de cabeça. Qual o time Sim, pra Acho isso? que ele vai superar bem isso. Ele parece ser bom Parece de cabeça. ser. Ele parece ter um mental forte. A gente tem que comparar isso com o luto. Né? O luto, de quando a gente perde um ente. Tem uma comparação melhor para ser feita. É só o tempo pra dizer, né? O luto tem um tempo. Dentro da psiquiatria, dentro da medicina, o luto tem um tempo. Esse tempo varia aí de 1 mês a 2, mais tardar 3 meses. Passou disso e a pessoa ainda está vivendo luto, já deixou de ser luto. Entendi. Então a gente vai Ele identificar abriu isso. um quadro depressivo, ele está em depressão. Então, aí tem que ver os sinais. Porque, inicialmente, o luto, vamos comparar agora a tristeza. É natural que ele fique triste e ele venha ficar triste após o campeonato. E aí ele vai ter uma tristeza, mas que a tristeza se resolve com apoio. Oscila. Uma hora ele lembra dela, uma hora ele lembra que perdeu o gol. Depois ele já lembra que tem a família, lembra que tem filhos, vai continuar vivendo com seus filhos, tocando a sua vida de forma natural. Então e lembra e fica triste, porque lembra do gol. Então oscila, a tristeza oscila. Ela resolve facilmente com apoio. Um apoio de um amigo, de um familiar, de uma esposa, de um filho. Um apoio moral. Ela dá um afago, eu vou dizer assim. Essa tristeza é um conforto para essa tristeza, boa. É um conforto para ter essa tristeza, é o apoio. Então o comportamento dele nos próximos dias e meses, no próximo clube, que vai ser... Que a gente vai ver se ele viveu o luto, se não viveu. 30 a 90 dias. 30 a 90 dias. O Fluminense fez isso com o Fred. 30 a 90 dias. Lembra da Copa de 2014? A Maneiríssimo. volta dele? Se ele estiver vivendo esse luto depois de 90 dias, no máximo 90 dias. Ou seja, e aí fazendo um comparativo com o Richarlison, talvez o Richarlison passou dos 90 dias e ele continua afundando e desenvolveu um quadro depressivo. Que foi o caso do E eu já Richarlison. te falo, eu já te afirmo E tem que o sinais. Hendrick não vai viver isso. Por quê? Ele já passou por isso. Ele já passou por isso, minha opinião, posso estar errado. Ele foi rejeitado no Real Madrid. Ele foi praticamente expulso do Real Madrid. Nós não queremos você aqui. Nós não tocamos a bola para você. Ele foi para o Lyon para viver esse processo, para entender como é que seria. E ele chegou lá fazendo gol de tudo quanto Deu a é volta jeito. por cima e rebentou, Então, moleque. acredito eu que a situação do Hendrick com o Richarlison seja diferente. O Hendrick estufa o peito e vou encarar. Vambora. O que eu tenho que fazer para... Vambora. Na Tem que fazer gol, eu vou fazer gol. O Richarlison, talvez... E aí entra, talvez, um histórico familiar, aquele apoio de conforto que esteja próximo. O Hendrick parece ter um apoio muito forte ali. Não sei como é que funciona com o Richarlison. Enfim, faz sentido? Faz todo sentido. Porque o Richarlison teve problema com o agente dele. Talvez é o que o doutor falou, né? Quem você iria canalizar para ser o seu porto seguro, foi a pessoa que te traiu. Aí Quer ver um caso que pode preocupar? O Rafinha. O Rafinha é preocupante, porque a personalidade, Se essa história for verídica... a característica de comportamental, eu acho que falta isso muito no futebol, hein, o Alberto, que foi da boleira e tal, e o Thiago aqui, que é o médico especialista na área. Você consegue analisar um perfil comportamental de personalidade com padrões Com certeza. para prevenir isso também. Com certeza. Por exemplo, o Hendrick, concordo com a linha da Alberoni. Eu acho que ele pega a diversidade e usa isso a favor dele e rebenta. Ponto. O Rafinha já é um pouco diferente, assim como o É um Richarlison. perfil, a personalidade, né? O cara tem mais ou menos resiliência, tem para aceitar as adversidades, como ele acabou de falar. Então, assim, você consegue ver um perfil que tem mais predisposição ou não. Mas isso você tem que conhecer a pessoa, você tem que Estratificação de risco, conversar com ele, conversar com quem está próximo, os familiares que estão próximos, que conhece bem o atleta, no caso. E eu acho difícil, assim, por exemplo, chama atenção porque eu acho que foi o Júnior que veio no último programa, ele falou que o trabalho de psicologia foi feito, começou a ser inserido um mês antes da Copa. Ele falou isso no último programa. A psicóloga entrou com um mês antes. E
Foi depois de 2 Copas de 2014 que a gente voltou a falar de saúde mental. Até então a gente não levava profissional. 14 não foi, Não, 18 não foi, não. 22 foi. Mas aí que tá, não é a saúde mental que a gente estava falando, não é a saúde mental do grupo. Cada um tem sua história. Cada um tem que ter o tem que ser seu individual, profissional. tem que ser um psicólogo Sim, individual, sim. terapeuta Então tem não que ser... adianta, levou psicólogo, levou Isso é, um profissional precisa- para a ó, Copa. Olha o que o Gil falou, cara. 14 Isso não precisa teve ser- suporte de saúde emocional, 18 não teve, 22 teve, mas aconteceu o que aconteceu com o Richarlison. E 2026 agora teve um mês antes, ou seja, teve só pra dizer que teve, entendeu? Porque teoricamente com um mês tu não consegue estratificar nada, tu não consegue desenvolver nada. E aí a gente tá falando de uma coisa muito delicada, porque realmente teve uma situação de Copa do Mundo, a gente não tem evidências e a gente também nem deve divulgar fatos relacionados a isso, mas é um fato que chama atenção, um jogador da África do Sul que faleceu recentemente no pós-Copa e durante o período de Copa do Mundo ele perdeu a avó dele, né? Você enviou esse Eu te post. enviei isso. Então, da assim, África do Sul. as causas da morte não são esclarecidas e também não devem ser esclarecidas. Você até complementa aqui, Thiago, que determinadas causas de morte, elas existe uma orientação das diretrizes da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, das sociedades mundiais de psiquiatria, para você não divulgar. É importante, eu tô trazendo isso aqui porque é uma coisa muito importante, porque amanhã ou depois as pessoas irresponsáveis começam a colocar isso em rede social, porque ouviu daqui, porque uma nota ali da Confederação da África do Sul, etc e tal. Então isso não é coisa para se divulgar. Porque justamente pode fomentar a vontade de outras pessoas que estão passando por esse problema de saúde. Exatamente. O suicídio ele é muito maior do que ele é notificado, né? Existe muito mais casos de suicídio do que é realmente notificado. Sabidamente, a gente não fica, né, ciente de todos os casos que foram autoextermínio. Porque isso realmente vai poder... Quantas pessoas estão aí em adoecimento com sinais de doença, que precisa de ajuda e que não consegue essa ajuda, não tem esse braço de ajuda, e aí começa a ver que o cara se autoexterminou. Pode se tornar a ajuda dele, né? De terminar com esse sofrimento. Às vezes ele não consegue a ajuda correta para o caso dele de doença, de adoecimento, e ele está num estado tão crítico de sofrimento mental que ele acha que se acabar com a vida dele é a saída, é a solução. E se isso começa a se propagar, começa a aparecer mais casos. E acaba estimulando a quem está numa situação a quem está querendo buscar um desfecho desse. Achando que essa é a única solução. E aí pode... e não é que é. Exatamente. E é muito sério isso, porque assim, eu acho, entre aspas, que existem muitos casos dentro do futebol, entre aspas, incubado, como se fosse um vírus incubado. Eu acho que muitos atletas de futebol estão passando por problemas de saúde mental e isso está, entre aspas, incubado, adormecido. E divulgar um fato que eu nunca ouvi ou soube dentro do futebol com uma repercussão mundial pode sim ser um gatilho para outros casos de busca por um desfecho relacionado a esse problema de saúde tão delicado. E complementando isso, não com saúde mental, até parabenizar o Alberoni por uma atitude muito nobre dele, porque o Alberoni ele passou por um problema de lesão do joelho, de cirurgia do ligamento cruzado anterior, ao qual foi crucial para ele terminar a carreira dele. Depois da lesão e da cirurgia, ele não conseguiu dar continuidade no mesmo nível de futebol e acabou tendo que encerrar a carreira e desistir do futebol. E ele levanta uma bandeira na saúde dos atletas com a S-Vida,
né, ao qual oferece, principalmente dentro da bandeira dele de ex-atleta, um suporte de acesso de saúde emocional, com telepsicologia, com telemedicina, consultas com psiquiatras, enfim, e auxílios ao qual os atletas nem sabem que existe, que os seus direitos perante a justiça do trabalho, porque um atleta de futebol não é jogador de futebol, ele é um profissional com registro, com carteira assinada, e aqueles que passaram por um problema de saúde ao qual esse problema foi crucial para interromper a carteira, eles têm os mesmos benefícios na Justiça do Trabalho como um trabalhador qualquer, pelo INSS, por exemplo. Então, parabéns, é uma atitude nobre, ele, junto com o Valdir Bigode, estão sendo os pioneiros para levantar essa bandeira nesse sentido. Então, você, atleta, ex-atleta de futebol, que está passando por qualquer problema de saúde, tanto da saúde mental quanto da saúde física, ou que sofreu um problema de saúde, de lesão, que foi crucial para interromper sua carreira ou para diminuir o seu rendimento dentro da sua performance de futebol, é só acessar nossas redes aí, nossos links, né, Gil, para procurar essa assistência. E, desculpa, mas atleta ou não, né? Atleta ou não. Eu tô falando dele que a dele é nobre porque ele levanta a bandeira dos atletas. Claro. Quantas lesões cirúrgicas você teve? Tive uma. Fiz LCA, ligamento cruzado anterior, em 2008. Atuava pelo Novo Hamburgo, jogando o Gauchão, lá no Rio Grande do Sul. E aí, de fato, de lá pra cá, difícil, né? O joelho, ele envolve aí o Sandro como um dos melhores especialistas aí do Brasil, professor, enfim. Você começa a ter outras lesões derivadas dessa cirurgia, né? A musculatura atrofia, e aí vem estiramentos, você perde a força, enfim. E aí, de fato, você não consegue render o mesmo que você rendia antes. E, consequentemente, as suas oportunidades acabam sendo menores. Se você rende menos, teoricamente, você vai ter menos, vamos dizer assim, menos qualidade naquilo, no seu dever, que é o seu trabalho, né? Então, boa, bem lembrado. Então, você que é ex-atleta e teve lesão enquanto jogava, como o Dr. Thiago falou, independente de ser atleta ou não, é uma lei e um direito que os atletas possuem. Eu estou lutando pelos meus, junto com a S Vida, e é isso. Agradecer também ao empenho da S Vida nesse quesito de estar buscando esse benefício, porque realmente, se somos trabalhadores e independente de ser futebol ou não, temos que correr atrás dos nossos direitos, né? E eu, em nome da S Vida, eu queria te agradecer que essa bandeira que você está levantando aí frente aos jogadores de futebol. Graças a Deus você teve um suporte familiar que foi crucial na sua caminhada, mas infelizmente não são todas as pessoas que têm esse privilégio, e aí partiu de você levantar essa bandeira e levar essa assistência aí para os atletas e, enfim, te agradecer. S Vida tá comigo. Largou no craque, então, né, eu queria antes aqui de agradecer, que é um tema que eu considero muito importante, né? Sou publicitário, trabalho muito com a mente das pessoas, né? A minha profissão é convencer as pessoas a adquirir algum produto, então não é uma coisa fácil, então eu sempre me preocupei com isso. E, doutor, tem um ponto muito importante aqui, né? Que assim, a gente extrapola um pouco o pós-Copa, mas que eu vi numa pesquisa da Qualibest de 2024 que 76% dos brasileiros não tratam de saúde mental, o que para mim é algo extremamente assustador, porque uma outra pesquisa apontou que a maior preocupação dos brasileiros em 2025 foi a saúde mental, mais até do que o câncer. Então, assim, é nítido que a gente hoje tem digamos, uma pandemia de burnout, de estresse, de depressão. As pessoas precisam buscar mais esse tipo de informação, né? O senhor, nas suas redes, está sempre explicando essa diferença do que é, sobre esses sinais.
E aí eu queria que você deixasse uma mensagem, porque eu falo isso com muita propriedade. Trabalhei muito tempo no Conselho de Educação Física. E eles falavam para mim assim, poxa, mas o médico quando fala, todo mundo escuta. Primeiro por ser uma das profissões mais antigas do mundo, né? E aí aproveitar a sua credibilidade para falar com os nossos ouvintes e seguidores a importância de você hoje tratar a sua saúde. Você, às vezes, um ex-atleta, ou um atleta, ou atleta de final de semana, ou um pai de família, porque a gente tem uma gama muito grande aqui. E, mais uma vez, reforçar essa importância. Por quê? Porque o nosso patrocinador, a S-Vida, ela, por ser uma telemedicina, ou seja, ela cai por terra a desculpa de não tenho tempo. Que isso é uma das coisas que acredito eu, vou deixar o senhor complementar, que o brasileiro fala, mas eu não me trato porque eu não tenho tempo. Igual academia, eu não tenho tempo. Quando você tem um celular, você tem tempo. Porque é 24 horas. Então, antes de eu dormir, tive um dia pesado. Fui lá, joguei bola com o Berona, ele me deu uma caneta, os caras ficaram zoando. Amigo, vou me tratar. Vou abrir meu aplicativo da S-Vida, vou ter uma ajuda profissional para amanhã eu não acordar, brigar com a minha filha e tal. E aí eu vou passar a palavra para você justamente para isso, né? De falar dessa importância hoje em dia. Porque se esses caras são fortes, igual o Henrique, que já foi rejeitado, com certeza o staff dele já deve ter falado, cara, vamos botar um psicólogo, vamos botar um psiquiatra, né? Assim, nem todo mundo nasce Superman, mas é muito mais fácil você, ao longo de um projeto, construir alguns super-heróis. Então aí eu vou deixar essa palavra porque são números que me assustam. Bom, como a gente está falando também no esporte, eu poderia dizer que o superatleta que passa por um quadro desse, mas sendo atleta ou não, mas o superatleta, o super-homem, o Superman, ele sabe reconhecer até quando precisa de ajuda. Então, se ele está tendo os sinais de que a vida dele está encaminhando para uma dificuldade a ponto de não ser a vida que tinha antes, que eu posso, vou citar aqui os sinais, que é importante estar atento a esses sinais, que a gente começou falando do luto, passou os 30, 90 dias o prazo do luto, e ele segue ainda, não consegue dormir direito, insônia, ou está dormindo demais, ou está chorando com facilidade, está muito sensível, ou está se irritando demais com muita facilidade, dando coice nas pessoas com muita facilidade, uma irritabilidade, fadiga, falta de energia, tristeza, falta de prazer, a gente chama de anedonia. Se esses sinais estão sendo vistos, sentido, procure ajuda. Que você também vai ser um grande campeão se você procurar ajuda. Porque tendo ajuda, você sai dessa e você vence. Você vence e vai ser um vencedor. E a S-Vida está aí para poder também colaborar com esses que estão que vão dizer que não tem tempo. Porque hoje, realmente, não tenho tempo, não tenho dinheiro. Tem ajuda gratuita, tem ajuda não gratuita, tem ajuda de qualidade, tem de curto atendimento rápido, express, mas o mínimo, qualquer ajuda que você buscar, você tem que reconhecer que você precisa dela. Se continuar se negando que não tem ajuda, você está se tornando cada vez mais fraco. Você está mostrando sua fraqueza e não a sua força. Pedir ajuda é mostrar força. Mostrar que você tem força. Eu acho que a maioria acho que é cultural, né? Acha que não precisa, né? Levanta a guarda e fala, eu não preciso de psicólogo, eu não preciso de ir no psiquiatra, eu não preciso disso não, você é balela. Eu acho que esses números aí, eu acho que vai muito baseado nisso, do povo brasileiro ter essa prepotência e talvez não essa humildade que o Dr. Thiago está falando, de aceitar que de fato precisa de ajuda, né? Então isso eu acho que é bem cultural assim, do brasileiro. Não sei se eu tô falando besteira, mas a gente não dá o braço a torcer de que de fato a gente precisa. A característica do brasileiro, ele não valoriza a saúde, ponto.
O Thiago, além de amigo, queria te agradecer aí porque é um médico parceiro psiquiatra do Grupo S-Vida. E para a gente fechar aqui, como o Gil falou, você que usa a desculpa de não ter tempo, você que, por uma questão delicada financeiramente, acha que isso pode ser um fator impedidor de você buscar ajuda médica, esse problema, com a nossa plataforma, com o nosso ecossistema, ele acabou a partir de hoje, porque é uma telemedicina digital integrada, é um ecossistema de saúde completamente acessível, no menor dos tópicos e variáveis ali integradas, você vai ter acesso sem custo nenhum à informação, e a informação já salva a vida. E as pessoas utilizam a variável tempo como desculpa para muitas coisas, mas reflita e tenha a sua autorresponsabilidade que, ao invés de você talvez ficar muito tempo nas redes sociais, durante horas em grupos de bate-papos nas plataformas digitais, você pode fazer a mesma coisa com o seu celular e acessar uma consulta médica com um médico especialista ou com um psicólogo, no caso aqui do nosso programa de hoje, para cuidar da sua saúde mental. Esse é o meu recado final e queria agradecer aí a presença do Thiago. Thiago com certeza virá outras vezes para falar só sobre saúde mental e a gente abordar aqui temas como depressão, ansiedade, TDAH, enfim, psicopatia, bipolaridade. E a história dele é muito bonita também de superação, assim como a sua, e assim como a minha de uma maneira geral. Todos aqui, sem exceção, já passaram por problemas de saúde mental complexos. Gil, Alberoni, Thiago, eu. Mas, a partir do momento que você reconhece que você precisa de ajuda e você pede essa ajuda às pessoas que podem realmente te ajudar, não profissionalmente e principalmente profissionalmente, você literalmente é um super-herói, um super-atleta, um super-homem, como o Thiago colocou. Exatamente. Boa. Exatamente. E eu vou encerrar minha fala aqui sendo muito honesto. Galera, eu trabalho com digital, mas não acreditem em coaching e mentores. Procure ajuda profissional. Não vai achando que um perfil no Facebook ou no Instagram vai salvar minha vida. Não, cara. Procura uma ajuda profissional. Tá? Precisa de estudo, precisa de um profissional para entender o seu caso e te ajudar no diagnóstico de melhora. Não vai na onda de mentores e coaches, não. Que isso é uma outra pandemia que a gente precisa combater. Porque senão complica cada vez mais, né? Perfeito, Gil. E obrigado aí pelas suas colocações. Você utiliza aí o auxílio da S-Vida na saúde aí emocional, psicólogo, terapeutas. E essa questão do coach é muito importante. Você que é um profissional do marketing, eu que sou profissional médico, a gente está criando aqui um ecossistema sério, responsável, com médicos e profissionais, ao qual, se você entrar aqui, você vai ter assistência de excelência e com responsabilidade. É isso mesmo. Obrigado aí, galera, pela participação. Ótimo, foi um prazer. Prazer enorme por ter sido convidado aí por vocês, poder estar levantando esse tema aí polêmico. Obrigado, Sandro. Valeu, Thiagão. Tu vai voltar aqui direto agora. Essa mesa aqui é tua. Isso aqui já virou teu escritório. Eu gostei. Alberoni, irmão, pô, cara. Tamo junto, a galera tá pedindo aí um segmento do Live Canal na bola, cara. Libertadores. Alberoni é bravo. Brasileirão, vamos lá. Quem gosta de polêmica, né? Sabe que eu meto a boca, né? Lá ele. Peraí, calma aí. Pô, Ziroca, olha o Ziroca. A diferença
do tema. Como é que é? Ele mandou o Google aquela hora. Mas assim, a gente trouxe o assunto aqui de uma maneira séria, responsável, leve e descontraída. E para finalizar, você que assistiu o programa aí com o Thiago, doutor, psiquiatra, falou muito sobre depressão, né? Pós-Copa. Tem uma foto dele lá em casa, depressão pós-churrasco, bicho. Eu vou botar aí, vou botar. Não, ele abraçado com meus cachorros, pô. Não, mas olha só, então vamos fazer o seguinte. Depressão pós-churrasco. Vai É sensacional, mano. Então, é isso que eu ia falar agora. Antes do Dr. Thiago falar onde ele se encontra, se esse vídeo bater 2.000 likes, a gente libera a foto de depressão pós-churrasco. É isso aí. Vai, doutor, aonde que a gente te acha nas redes, por favor? Bom, pode me achar o Instagram é o Dr. Thiago Guida e o site da plataforma do consultório é guidamed.com. A gente vai disponibilizar também na plataforma da SV dos teus contatos e o acesso às tuas redes sociais, e os pacientes que entrarem à procura de consulta vão ser direcionados para você. Tá ótimo. E você, Alberoni, se alguma criança, algum grupo quiser palestra para contar a tua história, né? Essas escolinhas aí que é muito interessante, como é que a gente te acha? Me encontra lá no Instagram, @ChicoAlberoni. Lá tem muito conteúdo legal de futebol, de corrida, de parte social. É só chegar lá. @ChicoAlberoni, manda um direct que a gente troca uma ideia legal. Maneiro. Ele é o melhor, cara. Valeu, galera. Obrigado aí. Obrigado. Um abraço. Valeu, sorriso.